E aí, vamos lá? Falar um pouquinho acerca do poder de polícia da administração? Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu não estou tratando da polícia judiciária, tá? A polícia judiciária é matéria de estudo do direito processual penal. Então, no direito processual penal, se estuda a polícia judiciária, que é a polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. Então, essa polícia judiciária, matéria de estudo do processo penal, é utilizada para a prevenção e para a repressão à prática de ilícitos penais. A ideia da gente é a polícia administrativa. Essa polícia administrativa tem base no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, o artigo 78 do CTN, ao tratar do poder de polícia, estabelece que o poder de polícia é o poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Então, sempre que você pensar em poder de polícia, vai pensar no poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades e o uso da propriedade privada na busca do interesse público. O poder de polícia, ele se manifesta em diversas atividades do particular, né? Então, você quer construir? Na sua casa, com o seu dinheiro, no seu terreno, para você construir, tem que ter uma licença do município. Porque o município vai verificar se a sua construção respeita o plano diretor, se a sua construção respeita as regras de vizinhança, né? Então, isso é uma limitação ao seu direito, ao uso da sua propriedade. Por exemplo, se você mora na Beira-Mar, em João Pessoa, tem uma regra que diz que você só pode construir, no máximo, 4 andares. Ah, mas eu tenho 5 filhos, quero fazer um andar para cada um. Se mude. Ali são só 4. Ou seja, o Estado, ele limita e condiciona o uso da sua propriedade sempre para atender ao interesse público. Isso é poder de polícia. Esse poder de polícia da administração é o poder que a administração tem de limitar e condicionar o exercício de liberdades individuais e o uso da propriedade privada para atender ao interesse público, tá? Então, falei de propriedade, você pensa em liberdades também. Quer abrir um restaurante? Você pode. É livre o exercício de qualquer ofício, profissão, mas se você estiver vendendo comida vencida, o Estado vai lá e fecha, né? Você quer fazer uma passeata, liberdade de expressão, de associação, se ela for tumultuosa, o Estado dissolve. Regras de trânsito, meio ambiente, zoneamento urbano, vigilância sanitária, tudo isso decorre dessa atividade de polícia, que inclusive pode se manifestar ou por normas gerais ou por atos individuais. Então, uma norma geral que diz que nessa rua ninguém estaciona, é um ato de polícia, mas uma multa, né, também é um ato de polícia, um ato individual, um ato concreto. E esse poder de polícia se manifesta por atos preventivos e também se manifesta por atos repressivos. Uma licença para construir é um ato preventivo, uma multa, um embargo de obra, é um ato repressivo que decorre do poder de polícia, tá? Seguinte, quando eu trato dessa polícia administrativa, eu quero te contar uma história para a gente conseguir chegar a uma conclusão importante. A minha história começa com a edição da Lei 9649, que é a lei que regula os conselhos profissionais. OAB não, OAB tem estatuto próprio, tá? Mas os conselhos profissionais em geral, o CREA, o CRM, o CRO, seguem essa lei que diz o seguinte: os conselhos profissionais são particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Então, a lei estabelece que os conselhos de profissão são particulares, são entidades privadas que atuam na prestação de serviço público por delegação. O STF, analisando essa lei, entendeu que isso não é o ideal, tá? Então, a gente teve uma ADI, a ADI 1717, e nessa ADI, o STF disse o seguinte: serviço público não. O que os conselhos profissionais fazem majoritariamente é o exercício do poder de polícia da administração. Esse conselho profissional, ele atua no exercício do poder de polícia. Ele atua de forma a exercer essa atividade de polícia. O que é isso? Quando você pensa no conselho profissional, você imagina que ele limita o exercício da sua atividade profissional para
atender ao interesse público. Você passa 6 anos numa faculdade de medicina, mais 2 ou 3 fazendo residência. Para exercer uma função de médico, você precisa ter uma licença do CRM. Então, essa licença nada mais é do que o exercício do poder de polícia da administração, né? Você faz uma cirurgia no sujeito, pega o nariz dele e bota na testa. Ele representa o CRM te suspende de clinicar. Você não pode clinicar para evitar que você bote o nariz de todo mundo na testa. Então, o Estado restringe o exercício de uma atividade profissional individual para atender ao interesse público. E aí, o STF disse o que a gente queria ouvir: o poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Por isso, os conselhos profissionais hoje são considerados autarquias, entidades autárquicas, pessoas de direito público, tá? A OAB é uma exceção. Em regra, os conselhos profissionais são autarquias, porque o poder de polícia não admite delegação a pessoas de direito privado, a não ser os atos materiais. Na verdade, a doutrina apresenta para a gente hoje 4 ciclos de polícia. Os ciclos de polícia são os ciclos pelo qual a atividade de polícia passa. Nem todos os atos passam por todos eles, mas a princípio nós temos a norma de polícia, ou a restrição, não estacione, não faça. Fiscalização de polícia, imagine a colocação de um radar, por exemplo, né? Consentimento de polícia, uma licença, uma autorização, e a sanção de polícia, a penalidade. Os atos de fiscalização e os atos de consentimento admitem delegação. Então, não se delega o ato que impõe restrições e nem os atos punitivos, mas os atos de fiscalização e os atos de consentimento, esses podem ser delegados. Beleza? Valeu, pessoal.